Hoje nós vamos conversar com o Fernão Lara Mesquita. Ele é um homem polivalente, jornalista, mas ele também tem um blog muito lido. É uma pessoa que se interessa por uma série de coisas que tornam a vida muito mais consistente. Conta um pouco aí da sua trajetória, como é que você se tornou assim um jornalista muito lido, um blogueiro bem consultado. Eu nasci dentro desse mundo, né? A minha vida foi viver essa coisa, né? O jornalismo, o meu tipo de jornalismo, o jornalismo que eu pratico e que a minha família praticou, é um tipo de militância, né? Primeiro que jornalismo sempre é uma profissão de vocação. Entendeu? Jornalista não é jornalista quem quer. É jornalista quem não consegue deixar de ser. É diferente, entendeu? Então, vocês sabem que o Fernão, pelo nome, Fernão Lara Mesquita, ele é integrante dessa família tradicionalíssima, tão importante para São Paulo e para o Brasil. Dentre as obras dos Mesquita, não é só o Estadão, que é o jornal mais respeitado do Brasil e um dos mais respeitados do mundo, mas a Universidade de São Paulo também nasceu na sua família, não é, Fernão? Foi meu avô. Ele estudou na Suíça, tinha uma cabeça francesa, na época dele era a França era a maior influência, a cultura dominante e tal. E ele meio perdeu o barco dessa coisa da afluência, da importância dos Estados Unidos, porque isso aconteceu no período em que a vida dele virou uma confusão, porque ele foi preso 17 vezes, foi 2 vezes para o exílio, então a vida dele virou uma bagunça e ele se desplugou e não pegou esse momento da virada da importância relativa das culturas. Mas cada homem é fruto e resultado do seu tempo, né? Aquela época. E os franceses, Fernão, a bem da verdade, os professores que vieram eram luminares, né? Eram brilhantes. Eram brilhantes. Mas tinha essa coisa, né? Eu acho que um pouquinho de common law para entrar no teu território. Um pouco de pragmatismo. Teria feito bem para o Brasil. Agora, Fernão, eu acho que nós também chegamos num momento aqui no Brasil em que nós precisaríamos pensar se a justiça tem que ser a principal protagonista de todos os problemas, até de questiúnculas, coisas que não precisariam ser levadas ao judiciário são. Você não tem a impressão de que nós estamos consolidando uma sociedade tutelada, que precisa ser tutorada, precisa ter alguém que mostre a ela os caminhos? O Brasil copiou o modelo da democracia americana, né? Na sua montagem de peças institucionais. Então, tem um Supremo Tribunal, né? Só que o deles especula em torno de 7 artigos e 23 ou 28 emendas, né? Emendas só. E o nosso, a nossa Constituição tem 350 artigos. E não sei um absurdo, já 100 emendas. 100 emendas. Tudo está na Constituição. Então, tudo acaba naqueles 11 caras que você pode reduzir a 6. Né? Então, 6 caras mandam no Brasil. A Constituição americana, eles fazem uma distinção que é fundamental entre direito negativo e direito positivo. Né? Então, na Constituição Federal só entram o que eles chamam de direitos negativos, que é tudo que decorre dos direitos do indivíduo. Quer dizer, você não pode violar o meu corpo, a minha liberdade, o meu pensamento. Né? Disso decorrem as 28 emendas, com poucas exceções que foram acidentais ali, né?
que dizem, que transformam isso em direitos. É direito de liberdade de imprensa, de você ter legítima defesa. Tudo decorre desses direitos do indivíduo que eles consideram como direitos com que todo mundo nasce. Né? São direitos... Então, a Constituição Federal para nisso. Todo o resto, isso está na emenda, na 9ª e na 10ª emenda, porque aconteceu lá uma coisa parecida com o que aconteceu aqui. Né? Os constituintes começaram, todos eles queriam mais um direito, e esse direito, e aquele direito. Aí os caras falaram, olha, essa lista não tem fim. A 9ª emenda e a 10ª emenda dizem o seguinte: tudo que não está formalmente proibido nesta Constituição pertence aos Estados ou ao povo. Então, as constituições estaduais é que tratam dos chamados direitos positivos, que são todos aqueles em que uma terceira parte precisa ser acionada para que o detentor desse direito tenha esse direito satisfeito. A única coincidência absoluta de todas as constituições estaduais americanas é o dispositivo que obriga, força a reforma. Varia o prazo, né? Mas de 10 em 10 anos vem na cédula da eleição. O povo diz se ele quer ou não uma reforma da Constituição. Então, a de Nova York já foi reformada 7 ou 8 vezes. Essas reformas gerais, né? Porque reformas pequenas, sim, pontuais, vai na cédula da eleição um item e o povo vota e aquilo vira uma norma constitucional ou uma lei estadual. Quer dizer, eles votam tudo. A democracia é uma ferramenta de resolução de coisas muito práticas, não tem sofisticação nenhuma. É isso. Vamos asfaltar essa rua ou não vamos? Custa tanto, você quer asfaltar, a tua parte é tanto. Você vota até para a compra de um caminhão de bombeiro, sim ou não, por aquele preço, tal. Então, que espaço sobra para a corrupção? É verdade. E você responsabiliza, né, a cidadania. Aí você fica rico, né, como a Suíça e como os Estados Unidos. Né? E vai discutir o resto sem passar fome. Né? Então, é isso que muda. Não é que eles são menos corruptos do que nós. É que eles têm um sistema de seleção positivo, onde o roubado é que é chamado para dizer se o cara vai para o judiciário ou não vai. Não é o judiciário. Né? Não é o juiz que você pode subornar, que fica... o povo tira o mandato dele e aí ele entrega à justiça. Né? E o juiz também é passível de recall. Então o juiz lá não vai fazer jogo sujo, a não ser que seja muito escondido. É uma aferição contínua da competência, não é? da lisura. É um sistema absolutamente óbvio, não tem nenhuma sofisticação cultural envolvida. Ao contrário, porque o sistema é assim, né? Você paga melhor os professores, você seleciona melhor os professores e o país vai ficando cada vez mais culto. Mas isso é consequência, não é causa do sistema. E o que nós podemos fazer, Fernão? Como é que você enxerga a democracia brasileira? A democracia brasileira é inexistente, simplesmente. É uma falsificação absoluta. Declaração retórica, formal. O eleitor brasileiro é chamado para disputa de pênaltis, né? Ele não joga o jogo e depois que ele é chamado, depois que você elege um cara no Brasil, aquele cara não precisa mais do eleitor nem para se reeleger. Sim. O partido reelege ele, com dinheiro que ninguém controla. Quer dizer, então, o país oficial no Brasil é completamente independente do país real. E esse é o drama do Brasil. Se não ligar esse fio terra, se o povo não tiver o poder de mandar no político e demitir, porque quem manda, isso é uma coisa que
todo mundo que trabalha, sabe? Quem manda é o cara que tem o poder de demitir. Fernão, agora nessas últimas eleições nós vimos que as redes sociais elas desmentiram alguns dogmas aí, né? Mais tempo de televisão, coligação de partidos, né? Tudo isso parece que ficou desmoralizado, né? Será que as redes sociais elas permitiriam que nós avançássemos numa, não digo uma democracia direta, mas uma participação um pouco mais efetiva desse esquecido do eleitor, né? Essa figura com certeza, quer dizer, as redes sociais quebraram algumas barreiras, né? Porque como é que funciona isso? Você vai criando defesas e o inimigo aprende a instrumentalizar aquela defesa a favor dele. Aí você tem que criar outra, né? Por isso que as constituições têm que ser abertas, né? As americanas impõem uma mudança de 10 em 10 anos, pelo menos, né? A Suíça é toda semana, né? Tem um referendo para mudar alguma coisa na Constituição. O sistema é dinâmico, as pessoas se adaptam, né? O jogo do poder é o jogo do poder, é o que corrompe todo mundo corre atrás, os dinheiros são imensos, o apelo de corrupção é imenso. Então, você não pode pensar que você vai criar uma regra que vai ser eterna. E a internet, realmente, ela combina, de certa forma, essa forma de democracia dos americanos, dos suíços, antecipa a internet combina com ela. Tudo caminha para isso, né? A democracia que vai prevalecer no mundo é essa, né? E no fim, quer dizer, o que é a liberdade, né? A liberdade é a liberdade de escolher o patrão e o fornecedor. É aí que você exerce a sua liberdade. Se só tiver um patrão e um fornecedor, você está morto. Acabou. Você tem um artigo na cobiçada página 2 do Estadão, que é a sua estante favorita, além do Vespeiro, né, que é o blog, mas ali você fala da garantia do direito à propriedade, que é alguma coisa que falta, né? E você está numa casa que cuida do registro imobiliário. Uma casa que está correndo atrás, tentando ser cada vez mais eficiente, ter funcionalidades que possam constituir uma vantagem até em relação ao sistema americano. Os Estados Unidos está tentando verificar o que é que o nosso sistema é mais eficiente, mais confiável do que eles têm algumas brechas lá, né? O que você acha dessa questão do direito? O que você quis dizer em relação ao direito de propriedade? É um dos elementos seminais, fundamentais. Quer dizer, o direito de propriedade é que tira o lumpen, né, do mundo, que até 100, 200 anos atrás era todo mundo que não vivia no castelo. Estava ali. Era o lumpen, né, que era o pessoal que não tinha propriedade, não tinha... Então, esse pessoal trabalha, empreende tanto ou mais que os empreendedores do mundo legalmente estabelecido, né? Só que o cara que está no mundo legalmente estabelecido, cada coisa que ele empreende vira um bem que é dele, que ele pode negociar com só um papel que descreve aquilo, porque você vai... o sistema de propriedade vai estabelecendo essas instâncias de representação da propriedade. Então você negocia uma fazenda na Amazônia, aqui em São Paulo, com papel, né? E você dá aquele papel no banco como garantia de um empréstimo que vai financiar o seu próximo investimento. Agora, o cara da favela, né, que penou para arrumar aquele terreninho dele, que ele pagou para alguma milícia, para alguma coisa que está no mundo extra-legal, né?
ele comprou material de construção, trabalhando, penando, empreendendo. Né? Aquela coisa do cara que começa na garagem lá. Só que o Steve Jobs começa na garagem e vai, porque tudo tá mapeado, é dele. O favelado começa na garagem e não sai nunca mais de lá. E fica pagando um todo o dinheiro que ele investe é capital morto. Porque aquilo, ele não tem um papel que diga que aquilo é dele realmente e que ele possa dar aquilo como garantia de um empréstimo bancário. O direito de propriedade garante que o Estado não pode pôr a mão naquilo que é seu, né, que você conseguiu com o seu suor. É o meu castelo, né? Então, aí o cara vai trabalhar, porque com aquilo ele vai fazer um asset, né, e dali... A experiência que eu tive assim, em relação à regularização fundiária aqui em São Paulo foi que a entrega do título de legitimação, daquilo começa com a posse, depois com a propriedade, é alguma coisa que emociona tanto a pessoa simples, a pessoa rústica, porque ela passa da condição de invasora, de ocupante, de clandestino, para ser titular de um direito real. Né? Isso aí, e quanta gente no mundo estabelecido construiu a sua casa com a própria mão, comprando tijolinho por tijolinho, saquinho de cimento. Quer dizer, esse cara é que você não dá o título de propriedade. Então, quer dizer, ele não sai nunca da condição de lumpen. Sim. Né? Porque sem o direito de propriedade... O direito de propriedade é o que insere ele no mundo. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui com o Fernão, mas vocês podem se encontrar com ele no blog, no Vespero, né? A minha rotina é essa, eu acordo lendo jornais, saindo dos jornais das televisões e tal, aí eu vou tendo essas ideias e como hoje eu enfim, escrevo esse artigo semanal que é mais burilado, e eu tenho o vício do editor. Cada vez que eu leio um artigo meu, eu praticamente refaço ele inteiro. Não pode ver. Vou canetando. Então, uma hora tem que parar, né? Falta aquele grito que tem na redação. Desce! Está na hora, aí, né? Tem que parar. Ali eu vou pondo ideias e provocações. Nós esperamos que as suas ideias não sejam só ideias, Fernão. A gente gostaria muito de fazer com que elas fossem implementadas, concretizadas, que nós temos um discurso muito edificante no Brasil, né? Agora, quando chega na hora da prática, é uma dificuldade. Mas você deixa... O Brasil precisa experimentar, porque democracia é altamente viciante e precisa existir uma janela de oportunidade que você enfia a cunha. Sabe, Fernão, que eu acho bem viável isso agora que você está discutindo o Pacto Federativo, porque em 88 o Constituinte colocou o município como entidade da federação, mas ele só tem obrigações, né? O Montoro dizia, ninguém nasce na União, ninguém nasce no Estado, nasce no município, nasce na cidade, mas a cidade só tem encargos e não tem tributação necessária. Precisamos desinflar a União e injetar recursos. As experiências que existem, que eu vivo pesquisando isso para ver se eu descubro um caminho. O federalismo americano foi o que permitiu eles fazerem isso. A chave comutadora foi o estado da Califórnia ter votado uma alteração da sua Constituição para permitir que as cidades escolhessem o seu próprio regime. E isso abriu a brecha para que Los Angeles enfiasse essas duas ferramentas. Foi uma experiência pequena, mas foi pegando. E depois o Oregon. E aí aquilo foi alastrando. Né? Depois, durante as guerras, eles esqueceram um pouco isso, essas ferramentas, e voltaram em 70 e pouco com uma rebelião de um californiano contra um aumento de IPTU, obrigando o cara a baixar
IPTU, o prefeito local lá. Isso virou uma rebelião nacional. Olha, Veio do povão. Nós estamos numa casa do pessoal que estuda ciências jurídicas. A Constituição de 1988, ela tem uma porta aberta para essa iniciativa, porque ela acena com a democracia participativa. Não foi por acaso que aquela expressão, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, foi alterada em 88 para todo poder emana do povo que o exercerá diretamente nos termos desta Constituição ou através de representantes eleitos. Vamos trazer aí outros institutos, né? O recall, muito necessário, né? Que infelizmente só se usa aqui para trocar peça de carro ou geladeira, né, Fernão? Mas a coisa é a mesma. Viu? A senhora troque o seu político defeito antes que ele provoque um desastre. Olha aí, tá vendo? Fernando, deixa uma mensagem para os nossos jovens que gostaram tanto dessa conversa com você. É isso, gente. Olha, a gente tem que aprender com os outros, com a experiência dos outros, com o que deu certo, com o que existe. Né? A resposta para o problema brasileiro não está no Brasil. Não existe democracia em língua portuguesa. A resposta está aí. O que funciona no mundo é muito claro. Basta você ver as diferenças de nível de vida das pessoas. Isso está diretamente relacionado com a qualidade das instituições, só. O resto acontece sozinho. Eu acho que vocês gostaram tanto que a gente vai convidar o Fernão para vir outra vez, para continuar. Porque isso também instiga, eu acredito que estimula vocês a procurarem uma saída. É o que nós queremos e vocês precisam.